E o pessoal que trouxe a Bíblia, hoje nós vamos ler o livro de Daniel. Podem abrir, a gente vai ler algumas passagens, mas pode abrir Daniel 1. O livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia e comprou, coloque ela sobre o seu coração. Você que não trouxe a Bíblia, coloque as suas mãos. E vamos pedir para que o Senhor venha preparar o nosso coração para a gente receber a palavra de Deus. Então eu te peço neste momento, ó Pai, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos estar aqui por inteiros, prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Nós queremos ouvir, aprender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então que o Senhor possa visitar aqui a cada um, ó Pai, e que a Tua presença, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós essa noite, Senhor. Que vidas venham ser transformadas, que vidas venham ser libertas, ó Pai, através da Tua palavra. Porque é isso, Senhor, que a Tua palavra nos ensina, que conhecereis a verdade nos libertará. Então nós estamos aqui, ó Pai, na Tua casa de oração, prontos, ó Pai, para Te ouvir, prontos para receber, ó Pai, o Teu alimento. Então fala conosco neste momento, usa a minha vida, Senhor, que não venha ser o meu eu, a minha carne, mas que seja o Teu Espírito Santo a me usar, Senhor, e que nós possamos sair daqui impactados através do Teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Todo mundo abriu aí em Daniel, capítulo 1, versículo 1. Então dá uma seguradinha aí. E antes, eu quero começar lendo uma frase que diz assim, ó: quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Essa frase já é uma frase conhecida, né? E eu ouvi uma história esses dias, eu li, na verdade, uma história esses dias na internet, que me fez lembrar dessa frase. Tinha uma jovem que ela estava contando que, quando ela era mais nova, né, quando ela era criança, um dia ela foi no domingo visitar a casa da tia. E lá eles passaram um domingo na casa da tia, aquela família toda reunida, e aquele encontro que acontece poucas vezes ao ano, então tem toda aquela conversa sobre como está a vida, como está a escola, como estão as crianças, até que no final ali do dia, um dos primos fala assim: ah, tio, eu quero que o senhor vá lá conhecer a minha casa. E aí ele fala: ah, tá bom, no final, quando a gente vai embora, a gente passa na sua casa. E aí, passou que encerrou ali aquela visita, eles foram para a casa do primo. Chegando lá, eles chegaram no terreno, e aí tinha um terreno vazio, que, para não falar que ele estava vazio, tinha uns blocos espalhados assim pelo terreno. E aí o primo olha para toda aquela família, né, e fala assim, ó: bem-vindos à minha casa. E aí os pais fizeram uma cara, os tios, né, ali, que são os pais dessa menina, fizeram uma cara ali de feliz. E ela ficou assim: que casa? Porque ela só viu um terreno e um monte de bloco. E aí o primo olha pro tio e fala assim: tio, aí vai ser a porta. Aí o pai dela dá um pulo para trás, como se ele estivesse em cima da porta, e fala assim: ah, vai ficar maravilhoso. E aí ele fala: ah, aqui no fundo vai ser o quarto do mais novo, e ali vai ser a cozinha, e aqui vai ser a sala, e a sala eu vou colocar várias janelas, porque a minha esposa falou que tem que ficar com claridade. E ali os tios, o primo ia contando com entusiasmo, os tios iam ali fazendo várias perguntas que o primo estava querendo responder, e ali estavam entrando ali, meio que na mente do primo, para entender tudo aquilo que ele estava demonstrando, enquanto ela não entendia nada. E aí ela foi embora com a família dela, sem continuar entendendo nada. E aí ela falou com o pai dela, falou: pai, quando o primo estava lá falando da casa dele, o senhor estava todo empolgado, você conseguia visualizar a casa? Porque vocês falavam, e eu só conseguia ver terra, só conseguia ver barro, não conseguia ver nada, eu não conseguia desenhar a casa na minha cabeça. E aí ela conta essa história, eu fiquei pensando, né, e lembrei de mim. Eu tenho o costume, sabe, sempre que eu vou comprar roupa, eu preciso montar na loja a roupa, pegar a calça, pegar a blusa e montar junto. Porque eu não tenho a facilidade de montar na minha cabeça um look. De pensar assim: ah, essa calça vai ficar boa com aquela coisa. Já diferente, por exemplo, da pastora
desenhar, mas na cabeça dela ela já consegue desenhar. E assim funciona na nossa vida. A gente também tem pessoas que têm mais facilidade, outras nem tanto, mas quando a gente fala de obra, quando a gente fala de reforma, quem ali desenhou, planejou, sonhou com a casa pronta, consegue ter uma ideia de como vai ser. Já quem não está dentro do plano, fica ali sem entender nada. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha, essa casa é linda, não é? Iluminada, com montanha, tudo lindo. Mas dá para olhar aqui e falar que isso aqui vai virar isso? Aí alguém respondeu, não. Vocês entenderam? Que assim, quem consegue, parabéns, te admiro. Mas eu não consigo olhar para isso aqui e enxergar isso aqui. Não consigo, a minha cabeça não vai. Eu não consigo, para vocês terem ideia, eu não consigo imaginar como é dentro dessa casa. Não consigo imaginar onde fica cada coisa. Agora, quem tem uma mente já mais à frente, já imaginou como é a cozinha, como é a sala, qual é a cor dos móveis. Mas é assim que também funciona, muitas vezes, no plano de Deus. Muitas vezes, quando a gente passa por alguma coisa, por uma situação da nossa vida, o que a gente enxerga é o terreno cheio de areia, cheio de pedra, cheio de sujeira, cheio de bagunça. Enquanto Deus, ele idealiza o futuro. Porque Deus já consegue já enxergar isso aqui. E aqui na história de Daniel, pode passar, Brena? Fala assim, ó. No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade, e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia, e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. Deus ali com letra minúscula, né? O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço do palácio, e mandou que ele escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Então, aqui é o início, da história de Daniel. E um dos pontos ali que mostra nessa passagem é que Daniel, ele não fazia parte de qualquer família ali do povo de Deus. Ele fazia parte do grupo nobre. Então Daniel, ele não era só mais um no povo de Deus. Ele fazia ali parte da realeza. Então ali ele já tinha os costumes, ele já tinha ali os ensinamentos de Deus, porque o povo ali era de Deus. Porém, como a gente lê em várias passagens da Bíblia, por conta da oscilação, da falta de fé do povo de Deus, que ora não estavam servindo a Deus e ora não estavam servindo a Deus, aqui é um do período, um dos momentos em que o povo estava ali em pecado contra Deus, e aí eles sofrem aquele ataque e eles são levados a cativo. Só que Daniel, apesar do povo de Deus ali não estarem de acordo, não estarem bem com Deus, Daniel e o seu grupo ali, de amigos, estavam, eles conheciam e sabiam quem era o Deus verdadeiro. E ali, eles passam ali pelo momento da guerra, passam pelo momento de serem levados. De repente, eles eram nobres e viram escravos. Então, eles saíram ali de uma vida que eles tinham conforto, que eles tinham ali uma certa regalia e passam a viver uma vida de escravidão. E não bastasse só viver ali esse choque de realidade, que hora você tem riqueza, você tem poder, você tem ali uma vida confortável. Você cai para escravo, você passa a pertencer a alguém. Também tinha ali um choque de cultura.
Porque o que o rei falou? Você vai pegar os mais inteligentes, porque o rei não era bobo, ele não queria qualquer ninguém. Pô, pega os inteligentes, os espertos, os saudáveis, e você vai introduzir neles os nossos costumes. Então Daniel também já teve ali aquele choque, né, de realidade. Quando eu leio isso, que ali o rei queria que eles aprendessem ali os costumes da Babilônia, eu fico pensando que isso é o que o diabo faz diariamente, né? Que ele tenta fazer diariamente com o cristão. Porque nós, como filhos de Deus, também temos nossos princípios, também temos ali o que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, mas todo o tempo o diabo ele tenta distorcer aquilo que realmente é verdadeiro. Hoje em dia a gente olha na internet e as pessoas que são do mundo, elas tentam ensinar como que o cristão deve agir. Para você ver a audácia, né? O tamanho da ousadia do diabo. O diabo todo instante, falando com os adolescentes que estão aqui, e vocês precisam tomar cuidado, porque a gente vive como se fosse na Babilônia. E vocês estão ali na escola, vocês estão ali num curso, vocês estão ali com um grupo de amigos de vocês, e vocês precisam tomar cuidado com aquilo que vocês se alimentam. Porque a comida, o alimento ali que o rei estava acostumado a comer, não era o mesmo que Daniel estava acostumado. Mas o rei queria que ele participasse. O rei queria que ele ali fizesse. E Daniel até tinha uma justificativa. Ele podia olhar e falar assim, ó, mas eu fui obrigado, eu sou escravo. Porque ele é escravo. Ele pertencia ao rei. Então aquilo que o rei mandava, ele tinha que fazer. Diferente de nós hoje em dia, diferente de vocês adolescentes. Que vocês têm a escolha de escolher aquilo que vocês vão aderir ou não para a vida de vocês. Aquilo que vai fazer parte ali de vocês ou não. E vocês precisam ficar atentos, porque o diabo ele é sujo e ele vai querer usar daquilo que talvez ao olho de vocês não tenha nada a ver. Nada a ver, tudo bem, eu ando com uma amiga aqui, ela fala palavrão, ela fala palavrão, não eu. Eu só ando com ela, porque ela é legal. E acredite, existem pessoas que são legais, mas não são de Deus. Porque ser legal e ser de Deus são coisas completamente diferentes. O mundo está cheio de pessoas legais. Está cheio de pessoas que são da hora. Mas são pessoas que não são de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Ali Daniel, a gente sabe, eu não vou ler aqui, mas a gente sabe que ali ele teve ali a inteligência, ele teve a sabedoria de pedir para o rei ali, para o servo do rei, para o eunuco do rei, para fazer um sistema diferente. E aí ele se alimenta de outro alimento, ele participa ali de outro cuidado, né? E no futuro ele até demonstra ali que aquilo que ele fez de diferente, de comer uma comida diferente do rei, de comer uma comida diferente do que os outros meninos, ele acabou sendo mais forte, porque ali já existia o plano de Deus. Porque aqui, eu fiquei pensando, né? Falando da construção, Daniel talvez não entendesse por que tudo isso aconteceu. Porque um dia ele dormiu, ele acordou fazendo parte da realeza. E ele foi dormir sendo um escravo. Então você entende que, a princípio, a foto de cima, é a parte do terreno. Ele não sabia o que ia acontecer. Nós sabemos. Nós sabemos que no futuro ele foi usado, aconteceram várias coisas, vieram os leões, Deus ali ajudou ele com os leões, o nome de Deus foi engrandecido muito através da vida deles, né? Tanto de Daniel quanto dos três, mas até então, no primeiro instante, ele não sabia. E aqui nesse momento ele poderia murmurar, nesse momento ele poderia duvidar, ele poderia ali desacreditar que Deus era com ele. Porque talvez você, no lugar de Daniel, passe por uma situação até mesmo menor do que essa, e você já questiona, se eu sou de Deus, por que isso aconteceu? Se eu sou de Deus, por que eu sou provado? Se eu sou de Deus, por que tal problema acontece na minha vida? Se eu sou de Deus, por que tal coisa não se resolve na minha vida? Quantas vezes nós questionamos? Quantas vezes nós ali indagamos e colocamos Deus contra a parede como se nós tivéssemos esse direito? Como se nós tivéssemos o poder, o direito de colocar Deus contra a parede e falar, Deus, por que isso acontece comigo? Quando na verdade não. Porque tudo que acontece na nossa vida, se você é a pessoa que você colocou a sua mão nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, você precisa confiar. Mesmo que você olhe ao seu redor e você só veja barro. Se Deus prometeu para você que você vai ter a casa, que você vai ter ali a obra completa, você precisa confiar. Mesmo que a sua fé no momento não permita. Mesmo que os seus olhos não vejam. Mas ser de Deus não é isso. Acreditar, ter fé não é isso. É acreditar nas coisas que a gente
Então, se hoje você passa por uma situação que você talvez não enxergue a solução, Daniel não sabia o que iria acontecer, ele era escravo. E quando eu leio a história de Daniel, eu lembro muito da história de José, que também passou por isso. Que também era ali o filhinho que era cuidado pelo pai, era cuidado pela mãe, tinha ali todos os seus paparicos, e de repente ele acorda sendo um filho, sendo mimado, sendo amado, e de repente ele vai dormir dentro de um poço. No outro dia ele acorda e ele é escravo. E vale a gente lembrar, porque quando a gente lê as histórias e quando a gente conhece, a gente já sabe o final. Então, pra gente que está lendo, fica fácil falar, Daniel passou por isso, mas no final Deus ia exaltar ele. Então é fácil pra gente. Mas pensa no lugar de Daniel. Ele não sabia. Ele não sabia o que Deus ia fazer com ele. Ele não sabia qual era o plano. E na nossa vida não é diferente. A gente coloca a nossa vida na mão de Deus e a gente não sabe qual é o futuro. Deus, ele sabe. Por isso que talvez você passe por uma situação que você entende ali como algo ruim, como uma perda, e na verdade Deus está te dando um livramento. Deus está limpando ali a sua vida para que você alcance algo maior. Porque enquanto você estiver ocupado aqui com aquilo que não é de Deus, ou com aquilo que talvez não serve mais, Deus não pode te levar para lugares maiores. Porque não era um problema de José ser filho, por exemplo. Mas não era aquilo que Deus queria para ele. Para que ele se tornasse governador, para que ele se tornasse quem Deus queria que ele se tornasse, ele teria que passar pelo processo. Porque durante o processo, Deus não só mudou a história de José, ou só a história de Daniel. Deus mudou eles também. Porque eles se tornaram pessoas mais maduras. Porque quando a gente para ler a história, aqui, Daniel ele era um jovem. Ele era um menino. Ele estava aprendendo sobre as coisas. E aí, o decorrer da história do livro, até mesmo na história da Cova dos Leões, aí ele já está mais amadurecido. A fé dele já é outra. Aqui ele estava aprendendo. Talvez Daniel não tinha passado por tudo isso no começo, ele não ia ter fé lá para estar na Cova dos Leões. E você entende isso? E na nossa vida não é diferente. Hoje, você não é mais quem você era há 10 anos atrás. E você não vai ser quem você era daqui a 10 anos no futuro. Você vai ser uma pessoa diferente. Só que existem as pessoas que daqui 10 anos vão estar na mesma situação, vivendo as mesmas coisas, não recebendo tudo aquilo que Deus lhe quer para a vida dela, porque ela escolhe assim. E vai ter as pessoas que vão estar em outro patamar. E eu não falo, quando eu falo de outro patamar, eu não falo só de nível financeiro, que é o que o mundo se preocupa. Eu falo de fé, eu falo de compromisso, de relacionamento com Deus. Porque o relacionamento desse jovem Daniel, que está no início, é diferente da Cova dos Leões. Você consegue entender? Se a gente, quando lê a história, a gente fica impactado. Imagina Daniel que viveu. Ele estava na cova. Ele viu ali que ele poderia morrer. Eu acredito que quando ele vai ser jogado, talvez passe pela mente dele a visão dos leões comendo ali o corpo dele. E de repente, ele sai dali, de repente não, por um milagre, ele sai dali inteiro. Os leões não comeram uma unha de Daniel. Se isso não fortaleceu o relacionamento que ele tinha com Deus, se isso não fez ele mudar a visão dele, o que mais poderia? E a gente precisa entender que Deus ele quer viver isso com a gente. Essa experiência, esse momento de onde a gente olhar e a gente falar assim, ó, se não fosse a mão de Deus, isso não iria acontecer. Eu sei que isso foi Deus na minha vida. Porque se não fosse Ele, não seria outra pessoa. Eu não faria isso. Não foi Daniel que fechou a boca dos leões, foi o próprio Deus. Então a gente precisa trabalhar a nossa visão, porque mesmo quando a gente não enxergar ali o projeto pronto, a promessa pronta, durante o processo a gente precisa confiar. Durante o processo a gente precisa acreditar. Ali a pessoa que constrói, né, o engenheiro, o pedreiro, as pessoas, os profissionais que constroem a casa, eles precisam acreditar que dia após dia aquilo ali faz parte do plano. E a casa ela não fica pronta no instalar de dedos, como a gente gostaria, como aqui na foto, que uma foto está vazia e outra foto está cheia. São vários dias, é um processo. E só quem consegue enxergar a casa pronta, que consegue permanecer e passar ali pela obra. E a gente precisa pedir para Deus nos dar a visão que vem dele, a visão que esteja igual a dele, não a nossa limitada. Porque a nossa visão, mesmo que você não enxergue, você confia, você acredita. Foi isso que Daniel fez. Ele não sabia qual seria o futuro dele, mas ele confiava em Deus, que o Deus que era com ele iria ajudá-lo. E quando a gente lê na próxima,
Em Daniel 2,46 diz assim, ó. Então já passou ali, né? Então ele foi ali, fez o teste, passaram os dias, os anos, o rei viu ali que o regime ali, a regra que Daniel tinha pedido para fazer, deu certo, funcionou. Só que aí acontece na Babilônia o seguinte: o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele tem um sonho e ele fica perturbado com aquele sonho. Então ele manda chamar os astrólogos, os feiticeiros, adivinhos, porque ele quer saber o que está acontecendo. Só que quando ele chama ali todo o grupinho da magia para revelar para ele o que ele sonhou, eles não conseguem revelar. Eles nem sequer conseguem revelar o sonho, porque o rei não conta. Ele fala assim, ó, eu tive um sonho e eu quero saber o que eu sonhei, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e o que esse sonho significa. Só que aí ele chama toda a galera e a galera não consegue revelar para ele o que ele sonhou. E aí então ele fica irado com aquilo e fala, então, ó, pode matar todo mundo. Todo mundo vai morrer. Já que ninguém conseguiu me revelar o sonho e nem me explicar o que aconteceu, pode matar todo mundo porque ninguém está para nada. E aí só que Daniel não estava nessa reunião. Quando ali os servos vão chegar até Daniel para matá-lo, porque ele fazia ali, ele também ali era, já reconheciam ele como um homem ali que era um homem de Deus, ele fala assim, mas por que o rei mandou essa ordem? Por que o rei mandou matar todo mundo? E aí o servo explica para ele. E aí Daniel fala assim, então deixa eu falar com o rei. E aí Daniel vai até o rei explica o que aconteceu e Daniel fala assim, ó, me dá um momento, me dá um tempo, que eu vou te revelar o que você sonhou que aconteceu. O que Daniel faz? Ele corre para os amigos e fala assim, ó, a gente tem que orar. A gente tem que pedir direção para Deus, pedir para Deus mostrar o que o rei sonhou, o que está acontecendo, senão todo mundo vai morrer. Então não era só Daniel que iria morrer. Todo aquele grupo iria morrer, mas a vida de Daniel também estava em risco. E ali eles oram a Deus, Deus revela a Daniel vai até o rei e revela para o rei o que ele sonhou, o que significava aquele sonho. E aí acontece tudo aqui, ó. Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou seu rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel, o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso de todos os deuses e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel ficou na corte real. Então, o rapaz que acordou sendo escravo, por conta dele ali ser usado por Deus, ele acaba se tornando ali das mais altas autoridades ali do reino. Ele estava ali praticamente abaixo do rei. Por quê? Porque ele se viu numa situação, ele se viu num conflito. E o que eu acho mais interessante, que a gente vai ver mais pra frente, é que quando Daniel ele tem ali a autorização do rei para poder resolver aquele mistério, ele recorre aos amigos. E eu acho isso que Deus tocou no meu coração, né? Que a gente precisa entender e a gente precisa compreender isso, porque a gente sempre fala isso na igreja, mas o quanto é importante as pessoas de quem você se cerca, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão do seu lado, para quem você pede conselho, para quem você se olha, para quem você pede ali orientação. Você entende que se Daniel tivesse chegado ali nos três e falado assim, ó, o rei vai matar todo mundo, vamos orar, porque se Deus não der uma direção pra gente, vai todo mundo morrer, e os três falavam assim, não, mas não vai ter jeito, não adianta orar. Já é a ordem do rei, a ordem do rei não volta. Se ele falou que todo mundo vai morrer, o que Deus pode fazer? Deus vai te revelar o sonho dele? Se eles fossem pessoas ali sem fé, ou fossem um tipo de amigo que falasse assim, ah, Daniel, não tem jeito não, vamos pro bar e beber, porque a gente vai morrer mesmo. Amanhã o rei vai matar todo mundo, então é melhor a gente aproveitar a vida, porque é assim que muitas pessoas agem, é assim que as pessoas muitas vezes lá no mundo funcionam. E às vezes você é a pessoa que está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, e quando você passa por um momento de conflito,
aflito, para um momento ali de decisão, um momento importante, ao invés de você recorrer ao altar, recorrer às pastoras, pedir ajuda, você fala com todo mundo. Você fala com todos os seus amigos, você fala com as pessoas que não são da fé, e aí você só vai recebendo informações ou orientações que não condizem com a palavra de Deus. Ou muito pior, né, que as pessoas fazem muito hoje em dia. Hoje eu percebi isso. Eu vi uma frase e eu postei no Instagram a frase, e aí 2 pessoas chegaram em mim para perguntar se eu tinha batido o carro, porque a frase falava sobre isso. E eu falei assim, mas vocês não me conhecem, né? Porque eu não sou a pessoa que, se eu passo por algum problema, se eu tiver batido o carro, eu não sou a pessoa que posto no status que bati o carro. Mas eu percebi que, tudo bem, eu não faço, mas as pessoas lá fora, e as pessoas até mesmo dentro da igreja, têm o costume de fazer isso. Existem pessoas que você sabe quando ela brigou com o marido, você sabe quando ela está com algum problema na família, você sabe quando ela está com alguma advergência, porque a pessoa que ela faz o status, ela faz ali do Instagram ali, o muro das lamentações dela. Só que falar para as pessoas nas redes sociais resolve o quê? Nada. Só expõe. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa dedica se expondo nas redes sociais, se ela lograsse o giro dela e orasse, ou se ela buscasse a orientação das pastoras, a orientação ali na palavra de Deus, ela teria o problema dela resolvido. E mesmo que talvez a pastora não consiga resolver seu problema, eu tenho certeza que ela pode fazer como aqueles 3 amigos. Eles oraram com Daniel. A solução não vieram dos 3 amigos, mas os 3 amigos estavam lá para orar com Daniel, junto ali na oração. Talvez a pastora não consiga te resolver, mas ela consiga orar com você, para que Deus possa te dar a solução. Vocês conseguem entender? Então que a gente venha se atentar a isso, né? E eu trouxe aqui 3 lições que nós podemos aprender com uma obra. E junto com a obra, né, eu também coloquei ali essa história que passou com Daniel. Diz assim, ó, a primeira lição que a gente pode aprender em uma obra, em uma reforma: o alicerce é a alma do negócio. A fundação composta por colunas, estancas e brocas é a etapa mais crítica, pois garante a sustentação e a estabilidade da casa. Isso eu peguei ali no Google, né, sobre obras, e quando eu li essa primeira lição, esse primeiro exemplo, eu logo pensei na passagem que Jesus fala que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha, porque é a rocha que vai dar estabilidade, né? E a areia ela leva. E quando a gente lê em Daniel 2,18, diz assim, ó: Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivessem pena deles e lhe mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. E aqui é a parte que eu falei. Ali Daniel, quando ele recebeu o baque, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. A gente acha que lá na Cova dos Leões, Daniel orava 3 vezes ao dia, mas a gente percebe que desde novo, a base, o alicerce, o princípio dele era orar. Quando ele tinha um problema, mesmo um problema de morte, ele buscava a orientação de Deus. Então, não basta a gente procurar as pessoas certas, nós devemos também procurar o nosso Deus. A gente deve basear a nossa vida, o nosso alicerce tem que ser Deus. Você não pode tomar decisões, você não pode tomar atitudes na sua vida sem que Deus esteja na frente, sem que Deus te oriente. Porque não adianta você querer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, um futuro, não adianta você querer ter a solução dos seus problemas se você não recorre a Deus, se você não busca por Ele. Ele vai falar assim, obreira, mas Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabe que eu estou passando por um problema. Deus, Ele sabe que eu estou passando por aflição. Deus, Ele sabe que eu preciso de uma solução. Mas faz parte do nosso relacionamento. A Bíblia fala que nós devemos pedir. É quando você pede que você recebe. Eu pensando nisso, eu lembro daquela crônica onde a pessoa vai no barbeiro ali e ele fala assim, Deus não existe. E o barbeiro fala assim, como assim Deus não existe? Ele fala assim, se Deus existisse, não teria tanta guerra, não teria tanta destruição no mundo. E aí o barbeiro sai ali na porta junto com o rapaz e fala assim, você acredita que barbeiro existe? Aí ele fala assim, acredito. Você está aqui, você acabou de cortar meu cabelo? Aí ele fala assim, então por que aquele morador de rua ali, tá com o cabelo grande, a barba sem fazer, tá com o cabelo todo feio, todo bagunçado? Aí ele falou assim, porque ele não vem até você, se você não vier até você, não tem como você cortar o cabelo dele.
Aí ele falou, pois é, com Deus também é da mesma forma. Se o homem não procura Deus, se o homem não busca Deus, como que o homem espera que Deus resolva o problema dele? Se você não dobra o seu joelho para orar, se você não tem ali o compromisso de buscar ali a orientação de Deus, como você quer que Deus te responda? Como que você quer que Deus te ajude? Você entende que é preciso que você faça a sua parte, que você faça o mínimo, que é dobrar o joelho e orar? Porque o resto ele faz. E ele faz muito mais do que a gente pediu, muito mais do que a gente sonhou. Porque Daniel, ele só orou para Deus revelar qual era o sonho. Ele só orou pedindo para que Deus revelasse o sonho. E Deus fez muito mais do que ele imaginou. E é assim a nossa vida. O que Deus ele tem preparado para cada um de nós vai além do que a gente pode imaginar. Vai além do que a gente pode sonhar. Mas a gente precisa fazer o mínimo, que é a nossa parte, de buscar ali a presença dele. E a segunda lição diz assim, mitos de economia. Achar que construir sem arquiteto ou engenheiro é mais barato é um erro comum. A contratação de profissionais evita desperdícios e problemas estruturais no futuro. E aí Daniel 2:10 diz assim, os sábios deram ao rei esta resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. Então ali, quando o rei teve um sonho, a primeira coisa que ele fez foi procurar ali a galera da magia que ele tinha ali, os sábios, os astrólogos, ali os feiticeiros, para revelar aquele sonho. Mas tudo que o rei fez com isso foi uma perca de tempo, porque não resolveu o problema dele. E aí quando a gente pensa na obra, né, quem já fez reforma em casa, ou quem tentou já fazer algo em casa, quando você não sabe fazer, você sabe o quanto você perde. Lá em casa, eu lembro que logo quando a gente foi morar com a minha mãe, ela sempre teve um sonho de ter ali o closet, de ter a parte ali dela, para ela colocar as coisas dela. E no começo, né, ela não tinha condições. E eu lembro que ela pegou uns MDF que ela tinha na fábrica, e ela construiu, junto comigo e com a Larissa ali, a gente ajudou ela em casa. Só que assim, gente, era uma coisa horrorosa. Era muito ruim. Porque apesar dela mexer com mesas e cadeira, ela não sabia fazer closet. Ela não sabia ali medir. E primeiro ponto que a casa é um pouco torta, né? Que é normal. Quando você vai fazer a obra na sua casa, você percebe o quanto uma parede e a outra não bate. E a gente não sabia, a gente não tinha experiência, mas a gente fez. E durante muito tempo serviu, mas não era algo bonito. Era algo literalmente ali básico. E na nossa vida, todo mundo acredita que os adultos principalmente tiveram essa experiência de você querer fazer porque você não tem condições, e tá tudo bem, porque nem sempre a gente tem, mas que não sai bom profissional. Eu não posso falar que aquilo que nós fizemos é a mesma coisa que o tio Carlinhos faz. Mas por quê? Porque ele é um profissional. Então lá a gente perdeu tempo, porque levou tempo para ficar ruim. Tá? Levou tempo para ficar ruim. Não foi tempo para ficar bom. Depois, aquele MDF que foi usado, tivemos que jogar fora, porque não dava para usar mais. Não dava para aproveitar. E quantas vezes na vida a gente tem essa mesma perca de tempo? Quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que tomar uma atitude, que você já sabe qual é o caminho certo, mas você prefere fazer do seu jeito, do seu modo, e não como Deus te ensina, o que você perde é tempo. E o tempo é uma coisa que não volta. Você pode fazer muitas coisas. Você pode reconstruir, você pode voltar à fé, você pode voltar para o seu chamado, mas o tempo que você ficou longe, ou o tempo que você perdeu, é pra gente pensar ali no povo do deserto. O povo tinha uma missão, era 40 dias para chegar na terra prometida. Eles levaram 40 anos. Ah, mas eles chegaram na terra? Chegaram. Mas o tempo que eles perderam no deserto significa que foram 40 anos que eles não viveram na terra prometida. Você entende? Ah, eles chegaram, legal. Mas eles perderam 40 anos de aproveitar. Eles perderam 40 anos de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. E às vezes você pode até chegar no caminho que você quer, mas aí você tem que recomeçar, você tem que voltar. Você vai perdendo tempo.
Os adolescentes que estão começando agora, e aí chega a fase de se relacionar, chega a fase de tomar uma decisão profissional na sua vida. Vocês precisam tomar as decisões certas. E eu sei que talvez você fale assim, obreira, mas exigir que uma pessoa de 14, de 15 anos, 16 anos tome uma decisão certa é muito difícil. Porque os adultos que estão aqui também, nessa idade, também tomaram decisões erradas. Também fizeram escolhas erradas. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um deles aqui, na cara deles eu estou vendo, nem preciso perguntar, muitas das coisas que eles fizeram, eles não fariam. Por quê? Porque foi uma perda de tempo. É doloroso você perder tempo. Quando você está indo para um lugar que você erra ali um caminho, não é ruim. Você tem que recalcular, você tem que voltar. Significa que se você estava indo para uma festa, você perdeu menos tempo de aproveitar a festa. Menos tempo de viver aquilo que você queria viver, porque você está procurando ainda o caminho. Então os adolescentes precisam, desde novo, desde cedo, aprender a tomar a decisão, a decisões da vida de vocês, baseado na palavra de Deus. Para que no futuro, vocês não tenham que se arrepender de tantas coisas. Para que no futuro você não olhe e fale assim, nossa, se eu tivesse ouvido a pastora, se eu tivesse ali ouvido a orientação da Bíblia, eu não teria sofrido tanto. E os adultos a mesma coisa. E se você fala assim, obreiro, mas eu já tomei as decisões erradas, eu já vi o que era errado, eu já estou no erro. Se você está aqui ouvindo essa palavra, significa que Deus está te dando a chance e a oportunidade de consertar o caminho. O rei ali teve a oportunidade, graças a Daniel. Ele poderia matar todo mundo e continuar a vida dele sem saber qual era o sonho. Mas ali, ele deu ali abriu uma esperança para ele quando Daniel fala assim, ó, me dá um tempo, me dá um prazo, que eu vou resolver isso para você. Ele já estava perdido, ele já não tinha nada. Mas quando ele confia em Daniel, ele tem ali o sonho dele revelado. E você é a mesma coisa. Se você está no caminho que não é o caminho da vontade de Deus, se você está no caminho errado, o que eu tenho que te dizer hoje, meu amado, volta. Volta porque dá tempo. Dá tempo de você consertar. Dá tempo de você resolver se você está vivo. E aí você ainda tem a chance de viver aquilo que Deus quer para a sua vida. De viver um futuro que você não está vivendo hoje. De viver aquilo que você sonha e não está vivendo agora. Mas você precisa começar. Você precisa começar a agir. Porque só ficar se lamentando, só chorando porque errou o caminho, se a pessoa que ela erra o caminho no trânsito, ela para o carro e começa a chorar, ela vai chegar em algum lugar? Não. Mas o que ela tem que fazer? Olhar o GPS, ouvir o que o GPS está falando e seguir. Você entende que diante do erro, conserta e segue. Não dá para ficar parado. Porque parar chorando não resolve nada. Você precisa seguir. E a terceira lição diz assim, ó, levantamento topográfico. Antes de qualquer obra, é essencial realizar o estudo do solo para determinar a melhor base e evitar os riscos. Em Daniel 2, 14 e 16 diz assim, ó, quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. E perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado dos sonhos. Então, Daniel ali, quando ele recebe a notícia de que ele vai morrer, porque o comandante chega ali para matá-lo, ele rapidamente pede assim, ó, não, o que aconteceu? Deixa eu falar com o rei. E nesse momento, ele estava querendo fazer o quê? Ganhando tempo. E aí ele foi saber o que se tratava. Porque ele só conseguiria pedir ali o favor, a ajuda de Deus, se ele soubesse o que estava acontecendo. O problema é que muitas vezes, meu amado, o diabo, ele entra na sua vida e você nem sequer faz conta. Você nem sequer sabe. Assim, quando você vai perceber, já é tarde demais. Falando do nosso relacionamento com Deus, às vezes você está aqui na fé, como Sansão, por exemplo. Sansão ali, a Bíblia fala que quando ele foi se levantar para derrotar o inimigo, ele já não sabia, mas o Espírito de Deus não era mais com ele. Então significa que ele já tinha perdido há muito tempo a presença de Deus, mas ele estava no automático. E muitas vezes, nós somos os cristãos que estamos aqui dentro da igreja vivendo pelo automático. Como você vem para a igreja, você ora, você faz a obra. Quando tem um propósito no grupo, você faz.
para poder falar que está feito, na sua cabeça está tudo bem. Na sua cabeça você está bem com Deus. Mas para olhar na intimidade. Faz ali uma análise da sua fé. Quando você olha para dentro de você, você realmente está bem com Deus? O seu relacionamento com Deus realmente está bem? Deus, se Ele olha para você, Ele sabe que a sua fé está boa? Ou você está vendo pelo automático? Está fazendo por fazer? Vai fazer porque tem que fazer, porque você já se comprometeu e você não quer voltar atrás? A gente tem que entender que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões porque ele não queria abrir mão de orar. Por isso que ele foi jogado na cova dos leões. E muitas vezes nós deixamos de orar por muito menos. Você deixa de orar porque a família está corrida, você deixa de orar porque não teve tempo, você deixa de orar porque surgiram coisas para fazer. E eu sei que todos nós temos compromisso, todos nós aqui temos responsabilidades, sejam os adultos, sejam adolescentes que têm que estudar, mas a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, não pode ser algo negociável. Aquilo que você tem com Deus, a sua intimidade com Deus não pode ser negociada. Daniel estava disposto a morrer. Ele preferia morrer do que ficar sem orar. Ele preferia ser jogado na cova dos leões do que passar o dia dele sem falar com Deus. E às vezes a gente passa semanas, a gente passa meses sem falar com Deus. E quando eu falo falar com Deus, é você dobrar o seu joelho e você sentir a presença de Deus. E não aquilo que você faz quando você ora quando vai comer, ou quando você ora na sua cabeça. Porque às vezes a gente vai permitindo coisas, e a gente vai se tornando aceitável na nossa vida. E a gente não pode. Para que a gente consiga viver a casa pronta, a gente vai ter que passar pela obra. A gente vai ter que passar pela reforma. A gente vai ter que passar pela reconstrução. A gente vai ter que, às vezes, fazer e não ficou bom, tem que fazer de novo. Tem que fazer melhor. Tem que fazer direito. Mas para que tudo isso aconteça, para que você viva o sonho da casa pronta, você não pode, no meio do processo, no meio do caminho, abandonar quem vai tirar a casa, que é o Senhor Jesus. Porque só com Ele que a gente vai conseguir. Daniel, ele começa a história dele sendo escravo. O livro de Daniel começa ele sendo escravo. Mas não é assim que termina. Ele foi grandemente usado por Deus. Ele conseguiu levar ali numa terra onde só existia idolatria, que as pessoas, e não só o povo, mas os próprios reis, porque ele viveu isso com Nabucodonosor, e lá na cova dos leões é o rei Dário que acontece. Então, vários reis ali passaram, mas todos eles puderam conhecer quem era o Deus vivo, quem era o Deus verdadeiro, e confessaram com a boca deles. Eles não só conheceram, eles confessaram com a boca deles quem era o Deus verdadeiro, graças à vida de Daniel. Que nós possamos ser esse instrumento na mão de Deus. Que nós possamos levar o amor de Deus, a palavra de Deus, que as pessoas possam reconhecer o nosso Deus como um Deus verdadeiro através da nossa vida. Que você seja um instrumento e que você possa ser construído por Deus. Amém?